Chegamos, irmãos, ao último capítulo do livro de Gênesis. Certamente uma grande jornada, uma grande caminhada, junto com esses pais da fé, que estão ali na galeria dos heróis da fé, e como eu disse anteriormente, uma galeria da qual os crentes do Senhor Jesus Cristo, em todos os tempos, em todas as épocas, fazem parte. Nós somos esse povo, nós somos os herdeiros dessa fé. E o livro de Gênesis, ele não tem um gran finale. Talvez a gente pudesse dizer que é um fim de temporada, porque vai continuar. Se você for ler as primeiras palavras do livro de Êxodo, você vai ver que o livro de Êxodo é a continuação dessa grande história da redenção. E essa história da redenção, ela só vai ter um final, conforme prometido na própria Escritura, quando o Senhor Jesus voltar. Vamos ler os primeiros versos de Gênesis capítulo 50. E vamos meditar no capítulo inteiro. Mantenha a sua Bíblia aberta para acompanhar o texto da Escritura à medida em que fizermos a exposição. Diz assim a palavra santa e bendita de Deus. Então, José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Ordenou José a seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem a seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel, gastando nisso 40 dias, pois assim se cumprem os dias do embalsamamento. E os egípcios o choraram 70 dias. Vamos orar? Nosso Deus bendito, agradecemos pela Tua santa palavra. E pedimos agora ao Pai que nos instrua por ela, que ela seja alimento verdadeiro para a nossa vida, que pela iluminação do Teu Espírito Santo ouçamos com clareza a Tua voz, que, ó Deus, nós ouçamos a Tua doce voz, falando aos nossos corações, falando às nossas mentes, direcionando-nos para viver e fazer a Tua vontade. Guarda-nos assim, ó Pai, na Tua presença, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Ao longo de muitas exposições, quase 50 delas, nós trabalhamos na grande história do livro de Gênesis. A história da criação, a história da queda, a história da redenção e a história da consumação que ainda virá. O livro de Gênesis contempla as 3 primeiras partes de maneira muito objetiva e olha para a 4ª, assim como toda a Bíblia. Em toda a Bíblia, nós ficamos olhando de longe essa consumação que virá. E cada um desses nossos pais que estudamos aí a sua história, desde a criação dos céus e a terra, desde os primeiros pais, Adão e Eva, passando por Noé, seus filhos, seus descendentes, passando por Abraão, por Ismael, por Isaque, por Isaú, e finalmente agora, vendo a história de Jacó, lemos sobre a sua morte, no último verso do capítulo 49, quando o texto diz que Jacó acabou de dar as determinações a seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou, e foi reunido ao seu povo. E agora nós lemos sobre o que acontece imediatamente depois da morte de Jacó. Pode ser que, olhando para esse gráfico que temos aqui diante dos nossos olhos, pensemos, poxa vida, esse livro é uma história sobre, então, Adão, Noé, Sem, Cão, Jafé, Terá e etc.
E à medida em que a gente vai trabalhando o texto da Escritura, a gente vai descobrindo que essa história não é sobre esses homens especificamente, mas é a história de Deus para eles. É a história de Deus para o seu povo. É a história de Deus para a sua igreja, que começou a partir do Jardim do Éden e que continua no nosso século e que continuará até a consumação dos séculos. E ao longo dessa história nós descobrimos muitas coisas. Ao longo dessa história nós descobrimos muitas verdades. Nós descobrimos sobre a maravilha da criação de Deus e nós descobrimos sobre a ruína do pecado e da morte. Nós descobrimos sobre o ato de Deus dar vida e de como o pecado trouxe a tristeza e a dor e a realidade da morte. O último capítulo que vimos exatamente terminou com a morte de Jacó. O capítulo 50 vai terminar com a morte de José. E vimos um capítulo atrás do outro ao longo dessa história, narrando a vida, a morte e a providência de Deus. Como é que você encara a morte, querido? Morte é um negócio que a gente não gosta. Morte é um negócio que a gente não gosta de falar a respeito. Não é verdade? A gente fala sobre a morte, a gente, às vezes até numa brincadeira, ai, cala a boca, para com isso, não fala disso. Não devia ser assim. Nós deveríamos ser muito mais sábios em nos preparar para a morte. Até porque a morte, a gente se acostuma com ela, mas ela não é natural. Não era para ser dessa maneira. Nós lemos aqui imediatamente a reação de José, que chorou sobre a morte do seu pai e o beijou no seu leito de morte. Essa semana eu tive uma experiência com a morte. Um amigo eu chamava os pais dele de pai e mãe, ele um filho legítimo, me mandou um e-mail. Querido Mauro, mamãe foi para sua casa eterna nessa tarde. Ela agora está reunida com a miríade daqueles que foram trazidos de toda a terra, vestida de linho branco e lavada no sangue de Jesus. Um coro jubilante canta ao Deus Todo-Poderoso assentado no trono e ao Cordeiro vitorioso, a Ele toda a adoração. Deus trouxe salvação e fez coisas maravilhosas. Quem não poderá te exaltar, ó Deus Rei dos Reis? Por favor, passe a notícia para todos aqueles que ela amava no Brasil. Você é capaz de pensar na morte desse jeito? Era uma pessoa bem velhinha, já estava fraca. Talvez a gente entenda com um pouquinho mais de naturalidade, não é? Mas dá para entender que, ao mesmo tempo em que eu leio isso e me vem lágrimas aos olhos, alguém que eu chamava de mãe, eu posso ao mesmo tempo exaltar o Criador dela, exaltar o Criador meu, exaltar o Salvador dela, exaltar o Salvador meu, e dizer assim, eu me alegro com essa morte. Eu respondi na mesma hora para ele. Querido Chuck,
nós nos regozijamos de que ela esteja agora com o Senhor Todo-Poderoso. Nós o adoramos pela salvação dela e pelo testemunho da bondade de Cristo sobre a vida dela. Nós cantamos ao Senhor por sua bênção sobre essa vida que foi tão frutífera. Sim, falarei aos nossos amigos e também eles poderão adorar o Senhor pela sua bondade. Ela e papai estão agora no lugar aonde eles pertencem eternamente. O mesmo lugar que desejamos estar. Com Cristo e a sua igreja triunfante. Por favor, dê nosso abraço em toda a família. Morte. Se Cristo não voltar, queridos, todos nós enfrentaremos a morte. A grande pergunta é como nós estaremos preparados para enfrentá-la. Essa é a primeira coisa que nós aprendemos aqui com essas lágrimas derramadas por José sobre o corpo morto do seu pai. Diz o texto que José ordenou a seus servos, eles estavam no Egito, eles são os mestres do embalsamamento. Nós temos alguns dessas múmias até hoje sendo descobertas. Tantos séculos depois, José mandou cuidar do corpo do seu pai. Os médicos embalsamaram, e é interessante que o texto vem e diz, embalsamaram Israel. No verso 49, no verso 33 do capítulo 49, diz que Jacó morreu. Agora Israel é simbolicamente sendo embalsamado. Diz o texto que eles gastaram 40 dias e depois mais 30 dias de choro. 70 dias de luto. Faraó, que era o principal homem do Egito, o luto por ele era 72 dias. Essa era a posição importante desse servo que chegou no Egito, reconhecido com uma expressão tão importante da sua presença, porque ele foi o pai daquele que Deus mandou para enviar, para abençoar o Egito. Você pensa sobre a morte, querido? Você tem a consciência clara de que a morte pode chegar para qualquer um de nós a qualquer momento. Que nós não conhecemos a vontade de Deus. Às vezes a gente brinca muito, porque a gente tem vontades e a gente faz declarações que não correspondem àquilo que é a verdade de Deus. Alguém fica doente. Qual deve ser o meu compromisso como cristão por alguém que fica doente? Orar pela cura. Mas eu não posso sair declarando e dizendo para essa pessoa, olha, Deus vai te curar amanhã, Deus vai te curar hoje, você vai sair dessa. Eu não sei. Na melhor das hipóteses, eu posso chegar para um irmão ou uma irmã e dizer assim, olha, minha vontade é que Deus te cure. E eu posso pedir para Ele que Ele te cure. Mas não deixe de estar preparado para encontrar o seu Criador. Porque nós não sabemos de fato o que Deus vai fazer. Essa morte talvez seja uma daquelas mortes que a gente encare como natural. Morreu cheio dos seus dias, depois de tanto sofrimento como Jacó passou por toda a sua história, depois de tanta graça recebida na sua própria vida, chegou um tempo que chegou a hora de morrer. Mas não é assim com todo mundo. Não é assim na história de todos nós. Não é assim na história da nossa família. E a morte sempre vai gerar em nós algum tipo de lágrima. Às vezes mais dolorosas,
às vezes menos dolorosas. Mas o fato é que nós precisamos estar prontos para a morte. E como eu disse, a não ser que Cristo venha antes da nossa morte física, todos nós vamos nos encontrar com Ele. Mas é interessante, esse cuidado do corpo aqui é muito significativo. Por que esse cuidado do corpo aqui é muito significativo? Porque nosso corpo não é uma coisa desprezível para Deus. Nosso corpo faz parte daquilo que nós somos. E nós temos uma promessa clara na Escritura, de que o nosso corpo será ressuscitado. E que nós vamos viver eternamente como seres humanos que somos, com corpo. Você não vai virar um fantasma. A Escritura diz que na ressurreição nossos corpos serão transformados. E eternamente, como seres humanos completos que somos, homem ou mulher. É interessante, você nunca vai deixar de ser aquilo que você é aqui hoje. Macho ou fêmea. Você vai viver, se salvo por Cristo, eternamente, com um corpo que não vai ter doença, com um corpo que não vai ter imperfeições, com um corpo que vai servir de uma maneira plena para glorificar o nome de Deus e que vai te dar plenitude de vida. Mas a primeira lição que eu queria deixar marcada aqui nessa manhã com vocês, queridos, somos igreja, e como igreja e povo de Deus, nós precisamos estar preparados para a realidade da morte. Todos os outros que nós lemos aqui nessa história, em algum momento morreram. Todos. Entretanto, nós vemos em diferentes momentos da história a esperança da ressurreição. Todos eles morreram esperando essa ressurreição. Alguns falam assim, no Antigo Testamento eles não tinham esperança da ressurreição, não entendiam bem esse conceito. Acho que é uma tolice. Talvez nós não tenhamos a formulação exata da doutrina da ressurreição no Antigo Testamento. Mas eles tinham a mesma esperança, eles aguardavam a mesma ressurreição no mesmo Senhor Jesus Cristo. E esse é o exemplo de Hebreus 11 a respeito de Abraão e o sacrifício do seu filho Isaque. Lembram? Diz que ele fez o quê? Ele estava disposto a sacrificar o seu filho porque ele acreditava na ressurreição. A nossa vida aqui é uma vida de peregrinação. Esse nosso corpo, que deve ser por nós nutrido e cuidado, na verdade, antes da ressurreição, ele é como uma casa temporária. Mas é esse corpo que será ressuscitado. E na ressurreição nós continuaremos a ser aquele que nós somos, com um novo nome, é verdade. Um nome de santidade. Mas ressuscitados pelo Senhor. Então essa é a primeira lição que precisamos guardar. Estejamos preparados, irmãos, e sejamos esperançosos na ressurreição que nós temos. A segunda parte do texto vai nos mostrar um preview da próxima temporada. Leiamos a palavra. Verso 4. Passados os dias de o chorarem, falou José à casa de Faraó: se agora achei mercê perante vós, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: meu pai me fez jurar, declarando: eis que eu morro. No meu sepulcro que abri para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, desejo subir e sepultar meu pai, depois voltarei. Respondeu Faraó: sobe e sepulta teu pai, como ele te fez jurar.
José subiu para sepultar o seu pai, e subiram com ele todos os oficiais de Faraó, os principais de sua casa, e todos os principais da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen as crianças e os rebanhos e o gado, e subiram também com ele tanto carros como cavaleiros, e o cortejo foi grandíssimo. Primeira coisa que se destaca aqui é o fato de que José, sendo ele esse importante homem do Egito, ele precisou pedir licença para ir sepultar seu pai. Ainda que fosse tão importante, tão poderoso, José ainda era um escravo. Ele tinha que pedir a Faraó para ir. Eu não sei por que os comentaristas não são capazes de concordar e a gente não consegue perceber claramente no texto. Ele não foi para Faraó direto. Ele pediu para alguém falar com Faraó, não é? Ele falou com os da casa de Faraó: por favor, falem aos ouvidos do Faraó. Alguns acham que por causa do luto ele não estava pronto para isso, outros acham que ele não estava bem barbeado ou coisa que o valha, mas o fato é que ele fez uma solicitação e ele diz: meu pai me fez jurar, eu quero ir para aquela terra, e ele quer ser sepultado lá naquele lugar. Obviamente, Faraó permite que ele vá, e aí sobe um grande cortejo que sai do Egito. E é interessante, quando você chega no final do texto, você lê que subiram com ele carros e cavaleiros. E você observa no livro de Gênesis que essa expressão não aparece. Ela só vai aparecer no livro de Êxodo. Quando? Quando eles estão saindo do Egito, na sua fuga. E esse povo que está lendo esse texto agora é o povo que saiu do Egito. Lembra? Quem está recebendo o texto do livro de Êxodo ou de Gênesis são aqueles que saíram do Egito depois dos 430 anos de cativeiro. Quando essas palavras são colocadas ali e eles veem um grande cortejo saindo daquele lugar, um grande cortejo acompanhado de carros e cavaleiros, um cortejo grandíssimo, oficiais de Faraó saindo, eles têm aí a capacidade e a oportunidade de fazer uma conexão, quase que apontando para frente, daquilo que viria a acontecer 430 anos depois. Com um detalhe: o que vai acontecer aqui é que eles vão seguir um caminho não natural da saída do Egito. Para você sair do Egito e ir para onde eles iam, na terra de Canaã, tinha um caminho reto, direto, era só subir ao longo da costa, chegava em Canaã, quebrava a direita, chegava no lugar onde eles queriam chegar. Mas eles foram pelo outro lado, e adivinha qual foi a rota que eles tomaram? A mesma rota que depois vai ser a rota seguida pelo povo quando eles saem lá do cativeiro no Egito. Essa procissão, esse funeral, ele era algo que antecipava algo que ia acontecer 430 anos depois, num pequeno êxodo que aponta para o futuro êxodo da casa de Israel saindo do Egito para a terra prometida. Terra prometida para quem, gente? Para Abraão, para Isaac, para Jacó e para os filhos de Jacó. O pequeno êxodo acontecendo aqui, quando o povo atravessa o mar e chega na terra prometida. E aqui então vamos encontrar um primeiro ciclo encerrado nessa história. Diz que eles chegaram, pois, à eira de Atade, que está além do Jordão. Fizeram ali grande e intensa lamentação, e José pranteou seu pai durante 7 dias.
Tendo visto os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira de Atade, disseram: grande pranto é esse dos egípcios. E por isso se chamou aquele lugar de Abel-Misraim, que está além do Jordão. Fizeram-lhe seus filhos como lhes havia ordenado, levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, que Abraão comprara com o campo por posse de sepultura, a Efron o Eteu, fronteiro a Manre. E depois disso voltou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai. José obedeceu a Jacó e ao pedido final do seu pai. Qual era esse pedido? Eu não quero ser sepultado aqui nessa terra estranha. Deus fez uma promessa para os meus pais. E essa promessa que ele fez aos meus pais é de que eu habitaria a terra de Canaã. E Jacó estava comprometendo o seu corpo àquela terra. Ele queria ser ressuscitado naquela terra e ele queria voltar àquele mesmo sepulcro aonde o seu pai foi enterrado. Talvez alguém imaginasse assim: eu acho que ele talvez quisesse ser sepultado com a esposa que ele mais amava, Raquel, né? Só que Raquel não foi sepultada nesse lugar. O compromisso dele era maior com a terra. E ele foi sepultado ao lado de Lia, na verdade, porque Lia havia sido sepultada, a primeira esposa havia sido sepultada nesse lugar. E ele prefere ser sepultado lá, ser sepultado junto com os seus pais, naquela terra que Deus havia prometido. Se você lembra da leitura que nós fizemos em Hebreus, você lembra que diz assim: e eles morreram sem ter obtido a promessa. Ora, o que isso significa, irmãos? Em diferentes níveis, uma das coisas que isso significa é o fato de que até esse momento eles tinham um pedacinho da terra de Canaã. Era mínimo, era esse lugar que havia sido comprado como uma porta de esperança por Abraão e depois pelos pedaços de terra que seus filhos compraram naquela terra. Eles tinham só esse pedacinho, mas eles estavam como que dizendo assim: nosso pé está fincado lá. Nem que seja na morte, nós estamos ali representados. Ele preferiu receber um funeral na terra da peregrinação do que um imenso funeral pomposo no Egito. Ele tinha um compromisso, e o ciclo aqui então se encerra quando ele é levado de volta e ele é enterrado junto com os seus pais. É interessante. Essas sepulturas, elas estão até hoje lá, supostamente. A gente não sabe o lugar, mas historicamente foi marcado esse lugar, e estão lá esses lugares que marcam a presença do povo naquela terra. Se por um lado é importante marcar a presença naquela terra, por outro lado, com o passar do tempo, as coisas humanas elas são esquecidas. Eu não sei se você sabe, aqui em São Paulo tem um cemitério dos protestantes, fica ali pertinho do Mackenzie. Quem quer estudar a história do presbiterianismo vai dar uma passeada lá e você vai ver muita coisa interessante da nossa história. Os fundadores da igreja estão lá, muita gente sepultada lá naquele cemitério. Mas volta e meia, aquele cemitério que é bem pequenininho, abre vaga. Ué, como assim abre vaga? Abre vaga porque as pessoas que estão ali enterradas não têm mais descendentes, ou seus descendentes esqueceram delas. E aí então eles exumam as partes, não tem quem paga o condomínio, perde o apartamento, e eles vendem o prédio para outro. Quantas gerações vai acontecer isso? Vai acontecer com muitos. Nesse mundo, essas marcações da terra, elas são passageiras. Os ciclos se encerram.
Mas a verdade não se encerra, esse é o ponto. A história da redenção de Deus não se encerra. Não há quem consiga matar a igreja de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque ele não permaneceu na sepultura. Ele ressuscitou. Os mortos não fazem a história, os vivos fazem a história. Essa é a grande diferença da história da igreja e da história das instituições. A história das instituições é feita por homens mortos. A história da igreja é feita por um Senhor vivo. Os ciclos humanos se encerram. O ciclo divino vai até a consumação e até depois da consumação. Essa é a nossa esperança. Minha família é bem pequenininha aqui no Brasil. Eu devo ter muitos parentes em outros lugares do mundo, mas a gente não sabe nem quem é. E esse nome, Meister, é mais ou menos o Silva lá na Alemanha. Tem para todo lado. Então, sabemos quem é. Tenho irmãos, tenho sobrinhos. Minha mãe já vai para o 7º bisneto. Acho que é o 7º. Ou já foi para o 7º bisneto. Sabe-se lá até quantas gerações vai ser contado na terra a história de uma família? Ele não sabe. Mas a história da igreja não acaba. E a história da igreja, ela não é mantida por edifícios, ela não é mantida por monumentos, ela não é mantida por gente gloriosa, ela não é mantida por estados, ela não é mantida por finanças, ela é mantida pela palavra de Deus. Essa palavra não morre. O ciclo da palavra de Deus não cessa, porque o Senhor da igreja é um Senhor vivo. O que é que a gente traz à memória? A gente traz à memória a fé daqueles que vieram antes de nós. Sabe por quê? Porque esses irmãos que vieram antes de nós e que viveram aqui, hoje, estão em outro lugar, vivos. Eles não estão mortos. Eles morreram na peregrinação da terra, mas eles estão com a igreja do Senhor Jesus Cristo, como a história que eu contei no começo, da senhora Harriet van Groningen. Ela morreu sim aqui nessa semana, no seu corpo físico, mas ela se ajuntou com uma igreja imensa, uma igreja que é eterna. Então, ainda que os ciclos humanos se encerrem, o ciclo da história da redenção não cessa e não passa. Aqui na terra, queridos, a gente continua a viver. E a maneira como nós vivemos, aqueles que ainda não foram levados, aqueles que ainda não morreram, depende muito de como exercitaremos a fé. E se existe uma coisa que é detratora da fé, chama-se o medo. É o que nos ensina a próxima seção desse texto. Verso 15. Eles foram lá, fizeram o grande sepultamento do pai, e o texto diz que eles fizeram o quê? Voltaram para a terra do Egito. Foram obedientes a Faraó. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai.
José chorou enquanto lhe falavam. Impressionante, irmãos. A gente já estudou várias partes da história da vida desses irmãos de José. Nós conhecemos a sua mais cruel maldade, a maneira como enviaram o irmão, tentaram primeiro matar, depois resolveram enviá-lo como escravo para ter lucro, como depois dizimaram uma tribo inteira de pessoas em cima de um caso de abuso. Nós vimos que esse pessoal não era flor que se cheire. Mas, quando foram recebidos por José no Egito, nós lemos vários capítulos dessa história, aquela tensão entre o reconhecimento dos irmãos por José e vice-versa, até que nós chegamos num ponto no qual ficou notório e claro que José os havia o quê? Perdoado. E agora, o medo, o fantasma do medo vem assombrá-los. E eles chegam então com uma história mal contada, para não dizer que é mais uma mentira, porque não está registrado em lugar nenhum que José tenha dito isso, que Jacó tenha dito essas palavras, trata bem seus irmãos, até porque José já vinha fazendo o tempo inteiro. E eles chegam com essa história mal contada e dizem assim, olha, o papai falou, viu, perdoa a transgressão dos teus irmãos, perdoa o pecado deles. Quando José ouve isso, vindo da boca de terceiros, o que acontece com ele? Ele chora. E eu acredito que o choro aqui é um choro de tristeza, porque os irmãos não haviam entendido até agora a plenitude desse perdão de Deus. E quando nós não entendemos que recebemos o perdão de Deus, nós não sabemos também receber o perdão dos outros. E muitas vezes nós vivemos uma vida cristã pela metade, porque a gente não entende o tamanho da graça de Deus ao nos perdoar. E aí a gente comete um pecado e a gente fica pensando assim, esse pecado deve ser maior do que a graça de Deus, esse ele não perdoa. E não há pecado que o nosso Deus não possa perdoar. Então eles vêm com um novo golpe. Interessante, eles dizem assim, eles se oferecem como servos. Lembra lá atrás, quando José pegou o copo na boca do Senhor? Não, a gente fica aqui vendido como escravo para o Senhor. Eles se reconhecem como servos de Deus e até de novo eles dizem assim, agora te rogamos que perdoes a transgressão dos servos de Deus de teu pai. O problema de José aqui era entender se essas palavras de novo eram honestas e verdadeiras ou não, porque eles não haviam entendido o perdão. E aqui vem uma aplicação, queridos. Quando nós não entendemos o perdão de Deus de maneira clara sobre a nossa vida, nós também temos dois problemas. O primeiro, perdoar o próximo. E o segundo, receber o perdão do próximo. É uma coisa difícil. É uma coisa difícil. Eu queria poder dizer, e digo frequentemente, e às vezes em luta comigo mesmo, quando um irmão diz assim, olha, eu errei, eu pequei contra a igreja, eu pequei contra o pastor, e dizer para ele, dizer assim, então meu irmão, isso é coisa do passado. Isso não interfere mais na nossa relação. Isso não interfere mais no nosso relacionamento. Isso não vai determinar a maneira como nós vamos viver daqui para frente. Lembra da oração do Senhor? Perdoa as nossas dívidas, perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, aqueles que pecaram contra nós.
Ora, nós que aprendemos a receber o perdão de Deus e que vivemos diante de Deus perdoados, nós precisamos aprender a perdoar e nós precisamos aprender a receber o perdão dos nossos irmãos sobre a nossa vida. Às vezes a gente vive atordoado porque a gente não sabe fazer essas coisas que seriam teoricamente simples, mas que são complicadas, porque elas nos afetam de tantas maneiras. Mas aprender a receber o perdão de Deus, aprender a receber o perdão do próximo e aprender a perdoar o próximo é uma necessidade, até porque, sabe, é uma questão daquilo que você crê. A Escritura diz com todas as letras, a vingança pertence a quem? Ao Mauro, né? A gente sempre coloca o nosso nome depois dessa frase. Eu sempre quero me vingar, mas a vingança pertence ao Senhor. Então, mesmo que, vai que eu perdoe, esse cara está me enganando. Ora, a vingança pertence a quem? Ao Senhor. Acredite nisso, a palavra de Deus afirma isso. Isso nos ensina um processo de perdoar. Como é necessário na vida cristã, em todos os relacionamentos que nós temos. Perdoar e ser perdoado está na essência daquilo que nós acreditamos com relação à nossa salvação. José cria nisso. Ele acreditava nisso. Olha o que ele vai dizer imediatamente depois. Ele diz, os irmãos vieram, prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui por teus servos. Somos escravos. Respondeu-lhes José, não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. E assim os consolou e lhes falou ao coração. Lembra a primeira parte? Os irmãos estavam com tanto medo dessa situação que eles mandaram alguém falar. Quando o José ouviu, ele se pôs a chorar. Agora, nessa partezinha, diz que eles agora vieram pessoalmente. E eles falaram. E eles se prostraram. Lembra do sonho de José? Lá no capítulo 37. Quando os irmãos se prostram, mais uma vez se cumpre aquele sonho. Eles se prostram mais uma vez. E ele diz, eis-nos aqui por teus. O que é que o sonho no capítulo 37 implicava? Quando os feixes se curvaram diante do feixe de José, que eles seriam servos. Eles dizem, aqui somos teus servos. E aí a resposta sábia de José, ele diz assim, vocês estão com medo por quê? A vingança não pertence a Deus? Se aquilo que vocês fizeram ao pedir perdão não foi sincero, não se preocupe. Quem vai tratar de vocês é Deus. Sabe fazer isso, irmão? Sabe fazer isso? Colocar nas mãos de Deus. Mas o fulano fez isso contra mim. Coloque nas mãos de Deus. Por acaso eu estou no lugar de Deus? Quem sou eu para não poder perdoá-los? A vingança pertence ao Senhor. E aí no verso 20 nós enxergamos como é que Deus mantém na sua mão toda a história. E eu preciso fazer uma correção aqui na nossa tradução. O verso 20 diz, vós na verdade intentastes o mal contra mim. E o nosso texto diz assim, porém Deus o tornou em bem. Isto não está no texto original. O verbo usado por José é o mesmo verbo da primeira sentença.
Então a leitura do texto é: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus intentou o bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Assim como uma parte do texto foi um mini êxodo, aqui nós temos um mini evangelho pregado de novo. O evangelho sumariado. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Esse aqui é o correspondente do texto de Romanos capítulo 8 no Novo Testamento. O que vocês intentaram já estava no projeto e no plano de Deus. Foi intenção de Deus. O mal de vocês foi usado por Deus na intenção de Deus para trazer vida a muita gente. Da mesma forma como o mal daqueles homens que levaram o Senhor Jesus à cruz, eles intentaram o mal contra Deus, eles intentaram o mal contra Cristo, eles fizeram aquilo e Deus já tinha projetado e planejado toda aquela história para que muitos tivessem vida. Vai ler o capítulo 4 do livro de Atos na sua Bíblia. E você vai ver no discurso de Pedro exatamente a mesma ideia, o mesmo conceito. Aquele que Deus projetou para morrer na cruz, vocês o mataram. A culpa é deles. Mas foi intento de Deus desde o começo. A Escritura dá exemplos dessa maravilhosa soberania de Deus. É Ele que sustenta todas as coisas. É Ele quem sustenta a nossa história. É por isso que eu posso ir hoje dormir tranquilo, se é que eu vou estar vivo até lá. Percebe? Senhor, eu vou dormir tranquilo hoje, se o Senhor me mantiver vivo. Porque se o Senhor não mantiver vivo, eu vou estar com o Senhor mesmo. De novo, a nossa reflexão a respeito da morte. Nós estamos nas mãos de um Deus poderoso e nós temos que aprender a ouvir essa palavra de Deus e entender que Deus vai fazer o bem. Agora, o bem não é aquilo que a gente imagina. Se eu fosse pegar as minhas categorias de bem, Senhor, eu já tenho todos os meus projetos de bem. Eu quero paz, eu quero conforto, eu quero tranquilidade. Alguns se contentariam em ter um bom emprego, outros não. Eles se contentariam em ser rico e não trabalhar. Mas esse não é o projeto de bem para mim. Na verdade, aquilo que vier acontecer comigo, se de fato eu amo o Senhor, é o bem que Ele projeta para mim. Mas aquilo que você faz, pastor, não tem influência naquilo que acontece com você? O senhor não é responsável? Se o senhor pecar, isso não vai trazer vergonha sobre a igreja? Não vai trazer vergonha sobre a sua vida? Não vai trazer vergonha sobre a sua família? Vai. Eu continuo sendo responsável. Existe uma tensão entre a soberana vontade de Deus e a nossa responsabilidade. E ela vai existir até a consumação, porque nós não somos capazes de entender todas as coisas. Se você chegar lá no céu e fizer uma entrevista com os irmãos de José, e eu acredito que eles foram salvos, talvez um ou outro não sei. Os que lá estiverem, porque no inferno eu não vou fazer entrevista. Tem gente que gosta de fazer entrevista com capeta, né? Mas eu não gosto. E perguntar para Judá, por que você viveu uma vida familiar tão miserável? Ele vai dizer assim: eu errei. Eu fiz coisas hediondas.
Eu desobedeci a Deus. Eu saí da minha casa, eu desrespeitei meu pai. Casei com uma mulher incrédula. Criei meus filhos como incrédulo. E dessa história hedionda de Judá, Deus pegou uma mulher chamada Tamar e incluiu na genealogia do meu Senhor. Essa é a história da graça, queridos. Se você perguntar para Judá, por que você fez? Ele vai falar assim, porque eu quis. Por causa do meu pecado, por causa da minha miséria. Muitos vão responder assim, foi o cão, foi o capeta, mas não foi. Ele ajuda. Mas a graça de Deus não para. A graça de Deus não deixa de operar apesar de nós. A graça de Deus não cansa. A graça de Deus nos arranca das profundezas da morte, para que nós tenhamos vida nele. Então nós nos tornamos sim responsáveis diante de Deus, por querer fazer a vontade de Deus, por desejar as coisas de Deus, por amar o amor de Deus. E a mesma coisa vai acontecer se você sair fazendo entrevista com os irmãos dele. A mesma coisa vai acontecer se você fizer uma entrevista com Abraão. Abraão, e aquela história lá com a dona Agar? Sabe como é? A carne é fraca. E eu entendo todo o resultado daquilo que eu fiz. Mas Deus tinha seus planos e seus projetos que nós não sabíamos. E nós temos que nos contentar em saber. Alguém essa semana escreveu uma frasezinha que provavelmente está em algum livro, ou se não tiver, a pessoa originalmente a falou. Jó nunca leu o livro de Jó. Percebe? Ele não sabe por que tudo aquilo aconteceu com ele. Porque ele nunca leu o livro de Jó. Eu que leio hoje, eu sei. Mas ele precisou continuar sua vida fiel diante de Deus, na sua luta contra o pecado, mesmo sem ter lido o livro de Jó. E nós somos hoje como Jó. Nós lemos a história da redenção como um todo. Nós entendemos a consumação dela. Nós entendemos que nós estamos no projeto dela. Mas eu não li o livro da história de Mauro. Eu tenho uma certeza. Que eu estou no livro da vida e que eu estou na galeria da fé. Mas qual vai ser a frasezinha que vai estar lá no meio explicando como explicou de Abraão, como explicou de Sara? Eu não sei. Eu não sei. Queridos, a história que nós vivemos é a história de Deus. Eu não consigo deixar de relacionar isso com aquilo que a gente faz aqui, no culto, na adoração. Eu estou aqui agora levantando minha mente, meus pensamentos, minha voz, o meu cântico, as minhas orações no culto público a Deus, porque esse culto público que nós prestamos a Ele é parte da história dEle. Você não está aqui assistindo um culto, você está aqui participando de uma maneira litúrgica da história da redenção. Essa participação litúrgica que você faz da história da redenção, você vai sair daqui hoje e vai continuar vivendo. E como Deus é bondoso, Ele nos dá os ciclos, Ele diz assim, e não esquece de voltar, hein? Volta porque eu vou continuar te alimentando. Volta porque eu vou continuar te dar comunhão com esse povo. Volta porque eu vou continuar a te abençoar por meio das orações desse povo.
Volta porque eu vou continuar a te abençoar por meio das ações desse povo chamado igreja. Volta porque eu vou continuar a trabalhar a sua vida de santidade por meio dessa igreja que eu chamei você para fazer parte como membro. Volta porque eu vou trabalhar na sua vida naquelas áreas que você tem grande dificuldade e outros irmãos já passaram por elas e superaram. Volta porque essa é a comunidade de amor que vai fazer e vai estar na torcida, vai estar na arquibancada da sua caminhada de fé para ver você chegar lá do outro lado. Só que quando você se afasta da história da igreja, você foge da história de Deus. É por isso que eu não estou dizendo que todo desigrejado é incrédulo. Mas todo desigrejado tem um problema sério na sua vida de fé. Porque a história de Deus aqui na terra acontece por meio dessa igreja viva do Senhor Jesus Cristo, manifestada nas congregações do seu povo ao redor da terra. A história dele. E por último, queridos, a promessa. Aqui nós vamos entender 2 exemplos por contraste. Leiamos o final do capítulo. E José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai. E viveu 110 anos. E viu José os filhos de Efraim até a 3ª geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos. Disse José a seus irmãos: eu morro. Porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus os visitará, e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos. Embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Ué, pastor, Jacó era mais crente que José? Afinal de contas, Jacó falou o quê? Não me deixa enterrado aqui. E o testemunho de José é um pouco diferente. É óbvio que, pelo que é narrado, ele não tinha clareza de todas as coisas que ia acontecer. Ele tinha uma certeza. Ele diz assim: Deus certamente vos visitará. E o que José está dizendo, o texto está nos dizendo aqui a respeito de José, é que não adianta ter uma terra sem ter o povo da terra. O que José está nos dizendo aqui é o seguinte: olha, se vocês forem ficar aqui, eu fico com vocês até a saída. Eu fui responsável por vocês chegarem até aqui, ou melhor, Deus foi responsável. Então, manda me embalsamar, vamos fazer uma cerimônia legal, vão me colocar aí num sarcófago legal, vão deixar o meu corpo e os meus ossos provavelmente preservados. Quando vocês forem embora, me levem. Ele só não sabia que ia durar mais uns 400 anos. Mas uma certeza ele tem: Deus visita o seu povo. E essa é a grande mensagem que nós temos em todo o livro de Gênesis. Ao longo de toda a história, Deus visitou o seu povo. Quando você abrir as páginas primeiras do livro de Êxodo, você vai ver isso acontecer de novo. Você começa o livro de Êxodo com os nomes dos filhos que entraram com Jacó no Egito. Você vê o gemer do povo de Deus. Você vê Deus lembrar-se do seu povo e Deus visitar o seu povo. E essa, queridos, é a grande mensagem do Evangelho. Grande mensagem do Evangelho. Emanuel. Deus conosco. A visitação do seu povo
por um Deus que é bondoso. E assim como na saída do Éden, Deus visitou os nossos pais em pecado. Assim como Ele visitou a Enoque. Assim como Ele visitou a Sem. Assim como Ele visitou Abraão. Assim como Ele visitou a Isaac. Assim como Ele visitou a Jacó. Assim como Ele visita a José. Ele visita a todo o seu povo. E nós, queridos, o que nós faremos? Fiz algumas perguntas. Primeiro, você conhece a história de Deus? Você sabe que a história é de Deus? No dia que você entender que a história da sua vida pertence a Deus, você vai se encontrar num lugar tão aconchegante. Tão aconchegante. Eu não sei se você tem esses sentimentos. Eu e Denise, ao longo da vida, perdemos a conta do número de vezes que nós nos mudamos. Legítimos peregrinos mesmo, não é? Em 15 anos de casado, nós tínhamos mudado mais de 15 vezes. Nos últimos anos, a gente até que se aquietou um pouco. Eu viajei na sexta-feira passada. De sexta até segunda, na terça-feira eu dormi em 5 camas diferentes. Peregrino mesmo. Com a graça de Deus, camas confortáveis. Passei uns dias na casa da minha mãe. Casa de mãe é casa de mãe, né? Ontem à noite eu cheguei em casa. E ainda que Denise não estivesse lá, e nem o Avner e a família não estivesse lá, foi a minha melhor noite de todas. Aquele sentimento de estar em casa, de estar no seu lugar. Gente, isso tudo é passageiro, porque eu já tive várias casas aqui. Quando você conhece a história de Deus e você entende o seu lugar na história de Deus, apesar de os desconfortos dos lugares aonde você passar, apesar das tendas da peregrinação que você tiver que viver na sua vida, você vai encontrar o seu lugar. Você vai encontrar o seu lugar. Eu sou parte da história de Deus. O meu Deus é um Deus providente. Ele me segura nas mãos da sua providência. Ele me leva pelos caminhos que Ele quer que eu ande. Eu preciso aprender a confiar nele e na sua providência. Não deixe de buscar entender o seu lugar na história de Deus. Inverta o discurso normal, natural, antropocêntrico que você tem, que eu tenho. É a minha história onde Deus se encaixa nela. Inverta. É a história de Deus onde eu me encaixo nela. E você vai descobrir que existe um lugar para você. Segunda coisa, você confia no perdão do Pai? Você confia de maneira plena no perdão de Deus? Você é crente, você foi perdoado dos seus pecados. Essa é uma primeira batalha e luta que você tem que ter. Porque eu conheço muitos crentes que têm dificuldade em crer no perdão de Deus. Eles medem o tamanho do seu pecado e dizem assim, esse aqui Deus não vai dar conta de perdoar, não. O sangue de Jesus Cristo tem poder, mas digamos que ele esteja com plaqueta baixa. E aí o poder não é tão bom. Querido, o sangue de Jesus tem poder para perdoar todo o pecado. E você precisa se encontrar nesse lugar do perdão. Quando você se encontrar nesse lugar do perdão, você vai começar a aprender quem é o seu Redentor. Como Ele trabalha na sua vida. Como Ele opera por você, para Ele, para a glória dEle. Conheça com clareza o seu Redentor. Você confia na vingança do Senhor? A Escritura diz que Ele é o vingador do seu povo. Isso vai te ensinar o perdão. Porque você pode finalmente largar as coisas na mão dEle.
Dizer, Senhor, é trabalho teu, por isso eu posso perdoar. E por último, você confia mesmo na ressurreição? Você confia que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Você confia que Ele disse, que a Escritura ensina, que você também, crente no Senhor Jesus Cristo, será ressuscitado no último dia, quando Ele voltar? Se você confia nessas coisas, você vai aprender que a sua herança não é dessa terra. Você vai aprender que a sua herança não é desse mundo. Você vai dar valor a você, ao seu corpo, aos seus irmãos e ao cuidado de todas as coisas terrenas necessárias, mas eles não serão o seu maior valor. Porque nós teremos algo muito superior e muito maior. Os mortos serão ressuscitados. E nós receberemos essas bênçãos do pacto de Deus sobre a nossa vida, conforme a fé dos nossos pais. Eu sei que existe um lado triste de ver aqueles que não são nossos, ou aqueles que são nossos e não são crentes. É doloroso isso. Mas existe o lado que nos traz a maior das alegrias, a de saber que nós vamos nos reunir para cantar juntos no céu. O que a gente faz aqui, bem ou mal, é um parco ensaio de um grande coro do céu, que exaltará a glória, a graça e a providência de Deus de maneira eterna.